Pessoal, vamos retomando aqui a aula então. A gente vai prosseguir do que está bem na tela aí atrás, que são os direitos políticos negativos. A gente viu que os direitos políticos positivos são aquelas normas que permitem a participação do indivíduo na vida política do Estado, no processo de tomada de decisões políticas daquela comunidade. Agora, os direitos políticos negativos são aquelas normas previstas no nosso ordenamento jurídico que impedem que o indivíduo participe desse processo de tomada de decisões políticas, impedem que o indivíduo participe da vida política, da condução da coisa pública, da tomada de decisões no âmbito do Estado. Tá? Isso é que são os direitos políticos negativos. Até trouxe aqui uma definiçãozinha. Os direitos políticos negativos consistem nas normas que privam o indivíduo do direito de participar da tomada de decisões políticas do Estado. Tá? Agora, os direitos políticos negativos compreendem duas categorias. Tá? As inelegibilidades, certo? E a suspensão e a perda dos direitos políticos. As inelegibilidades são aquelas situações que impedem que o indivíduo exerça a sua capacidade eleitoral passiva, impede que ele se candidate, receba votos e eventualmente seja eleito. Tá? As inelegibilidades, eu trouxe até aqui a definição para a gente, são circunstâncias que fazem com que o cidadão fique impedido de exercer total ou parcialmente a capacidade eleitoral passiva. Tá? A previsão de inelegibilidade no nosso ordenamento jurídico tem uma finalidade. A finalidade é essa que está no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. E tem um outro detalhe. Esse artigo 14, parágrafo 9º, prevê a possibilidade de que uma lei complementar crie novas hipóteses de inelegibilidade. Como assim? É que nós temos duas espécies de inelegibilidade, as absolutas e as relativas. As absolutas, que eu ainda vou explicar o que são inelegibilidades previstas taxativamente no texto constitucional. Então a gente não pode ter ampliação delas por meio de uma norma infraconstitucional. Agora, as inelegibilidades relativas, elas têm previsão na Constituição Federal, mas é possível que haja a criação de novas hipóteses de inelegibilidades relativas na norma infraconstitucional. E quando isso for feito, será por meio de uma lei complementar, como manda o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição. Olha só o que fala esse dispositivo. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação. E aqui está escrito o quê? O objetivo da previsão de inelegibilidade no nosso ordenamento jurídico. A fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Então, as inelegibilidades visam o quê? Proteger a probidade, proteger a moralidade e proteger o processo eleitoral contra abusos. É para isso que se prestam as inelegibilidades. Tá? Bem, como eu falei, as inelegibilidades podem ser de duas espécies, as inelegibilidades absolutas e as inelegibilidades relativas. Tá? As absolutas estão previstas taxativamente no texto da Constituição Federal. E quando nós temos uma inelegibilidade absoluta, significa o quê? Significa que o indivíduo é absolutamente inelegível, ou seja, ele é inelegível para qualquer mandato, para qualquer cargo, e não é possível afastar essa inelegibilidade por meio do procedimento de desincompatibilização. Tá? Já nas inelegibilidades relativas é diferente. Nas inelegibilidades relativas, o indivíduo é inelegível em relação a um determinado cargo e ou a um determinado mandato. Naquele momento, para aquele cargo, ele não pode se eleger, mas ele tem uma elegibilidade genérica. Ele só não tem uma elegibilidade específica para aquele mandato ou para aquele cargo, em virtude de alguma situação de parentesco, alguma situação funcional ou alguma outra causa que gerou a inelegibilidade dele, tá certo? As inelegibilidades relativas, algumas delas podem ser afastadas pelo procedimento de desincompatibilização. É um procedimento para que o indivíduo se livre daquela inelegibilidade e possa concorrer ao mandato. Tá? Já as inelegibilidades absolutas não podem ser afastadas por meio do procedimento de desincompatibilização. Tá?
Vamos lá para as inelegibilidades absolutas. São duas. Nós temos duas inelegibilidades absolutas no nosso ordenamento jurídico, que estão lá no artigo 14, parágrafo 4º da Constituição. É o caso dos inalistáveis e dos analfabetos. Os inalistáveis e os analfabetos são as duas situações de inelegibilidade absoluta que nós temos no nosso ordenamento jurídico. E quem é que são os inalistáveis? Eles estão aqui no parágrafo 2º do artigo 14. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. Então, os estrangeiros e os conscritos, por serem inalistáveis, são absolutamente inelegíveis, tá? Agora, prestem atenção no seguinte, os conscritos são aqueles militares no período de serviço militar obrigatório, já falei isso. Quando o militar não está nesse período de serviço obrigatório, ele está incorporado definitivamente, ele é alistável, inclusive é elegível, tá? A gente já vai ver quais são as restrições que ele sofre para se eleger. Mas ele é alistável e ele é elegível, tá? Quem não é alistável são os conscritos, tá bom? Bem, essas então são as duas situações de inelegibilidade absoluta no nosso ordenamento jurídico. Agora a gente vai ver o que a gente tem de inelegibilidades relativas previstas na nossa Constituição. Lembrando que as relativas são aquelas que podem ser afastadas por, algumas delas podem ser afastadas por desincompatibilização, tá? E elas se referem a determinados mandatos e ou determinados cargos aos quais o indivíduo não pode concorrer se incidir em alguma situação de inelegibilidade relativa, tá? Bem, então vamos começar aqui. A primeira hipótese de inelegibilidade relativa, lembrando que todas elas estão no artigo 14, parágrafos 5º a 8º, tá? As inelegibilidades relativas da Constituição Federal estão no artigo 14, parágrafos 5º a 8º, lembrando que lei complementar pode prever outras hipóteses de inelegibilidade relativa, tá? Isso é feito pela lei complementar número 64, beleza? Mas as inelegibilidades relativas previstas na Constituição Federal estão no artigo 14, parágrafos 5º a 8º, tá? Então vamos começar aqui. A primeira hipótese é a de inelegibilidade para um terceiro mandato consecutivo no Poder Executivo, tá? A gente sabe que o artigo 14, parágrafo 5º, prevê a possibilidade de uma reeleição no Poder Executivo. Então o chefe do Poder Executivo pode desempenhar um mandato e ele pode se reeleger para o período imediatamente subsequente. Tá? Então, prefeito pode exercer um mandato e se reeleger prefeito. Governador pode exercer um mandato e se reeleger governador. Tá? E o presidente da República também pode exercer um mandato e se reeleger presidente da República. Agora, o que acontece? O artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, fala que pode concorrer a uma reeleição quem desempenhou o mandato, o chefe do executivo, e quem o substituiu ou sucedeu durante o curso do mandato. Né? Dando a entender o seguinte, que se conta um mandato, inclusive em caso de mera substituição. Tá? Porque o que acontece? Nós temos que diferenciar a sucessão da substituição do chefe do Poder Executivo. Quando o cargo fica vago, então, por exemplo, o governador renunciou ao mandato, ou então ele faleceu, o cargo ficou vago. Quando isso acontece, ele é sucedido pelo vice-governador. Tá? O vice é o único sucessor do chefe do Poder Executivo. Agora, quando o governador continua no cargo, mas por algum motivo ele não pode desempenhar o cargo naquele momento, aí vai lá alguém e o substitui. Um dos seus substitutos, o primeiro substituto dele é o vice. Então o vice-governador vai lá e substitui naquela situação específica. Tá? Então a sucessão tem caráter definitivo e a substituição tem caráter eventual e temporário. Tá? E aí a Constituição diz isso, né? Restringe a possibilidade de reeleição a quem exerceu o mandato e quem sucedeu ou substituiu o chefe do Poder Executivo naquele mandato. E aí surgiu o seguinte questionamento. Então imagine o seguinte, um indivíduo, ele é eleito como vice, tá? E aí ele é reeleito como vice. Então, 2 mandatos consecutivos. E em cada um desses mandatos, ele substituiu o titular, certo? Será que ele poderia, no terceiro período consecutivo, tá? No terceiro período, que seria uma segunda reeleição, será que ele, o vice, poderia se candidatar a titular do cargo? A gente sabe que quem foi eleito como titular
não pode se candidatar novamente, porque é permitida uma reeleição. Mas o vice, que substituiu o titular nos dois mandatos, nos dois primeiros mandatos, pode agora, no terceiro período subsequente, se candidatar a titular do cargo. Isso foi decidido pelo STF no caso envolvendo o Geraldo Alckmin. Tá? Por quê? O que aconteceu com o Alckmin foi o seguinte. O governador do estado de São Paulo era Mário Covas. E o vice dele, o vice-governador, era o Geraldo Alckmin. Tá? O Mário Covas exerceu o primeiro mandato. Nesse primeiro mandato, o Alckmin substituiu o Mário Covas, normalmente. Aí o Covas foi reeleito para o segundo mandato. Tá? E o Alckmin foi reeleito com ele como vice. O que acontece é que no segundo mandato do Covas ele faleceu. E aí o Alckmin sucedeu o Covas. E aí no terceiro período subsequente, o Alckmin quis se candidatar como governador, né, ao titular do Poder Executivo. E aí alegaram que ele não poderia, porque ele já tinha substituído o Covas lá no primeiro mandato e tinha sucedido no segundo. Então ele não poderia exercer um terceiro mandato consecutivo. E o que foi que o STF decidiu? O STF decidiu que só se considera um mandato para fins de reeleição quando ele é desempenhado ou por eleição ou por sucessão, ou seja, só quando há caráter definitivo. Quando é desempenhado o mandato apenas a título de substituição, não se considera ele, não se computa como um mandato para fins de reeleição. Tá? Então não há a inelegibilidade causada, né, na reeleição, não ocorre quando nós tivemos apenas uma substituição no Poder Executivo. Tá? Uma outra questão importante é a do prefeito itinerante. Tá? O que é isso? O prefeito itinerante é uma figura que era muito comum no interior do Brasil, nas cidades interioranas do Brasil, que era o seguinte: o indivíduo ia lá, se elegia prefeito naquele determinado município, e aí ele se reelegia prefeito naquele mesmo município. Ele não poderia se candidatar a um terceiro mandato consecutivo. E aí o que ele fazia? Ele mudava o seu domicílio eleitoral para um município vizinho, um município da mesma região. E aí se candidatava como prefeito lá, e era eleito, e depois se reelegia naquele município. Sabendo que não poderia se candidatar novamente, mudava de novo o domicílio eleitoral e repetia esse procedimento. O TSE admitia, o prefeito itinerante admitiu por muito tempo. Só que chegou um momento em que ele mudou de posicionamento e passou a não mais admitir. Né? O TSE passou a entender que mandatos desempenhados naquela mesma região impedem o desempenho de um terceiro mandato consecutivo. Tá? Então o prefeito itinerante passou a ser proibido pelo TSE. A questão chegou ao STF, e aí o STF concordou com o TSE. Tá? A figura do prefeito itinerante não é possível. Então, a inelegibilidade atinge o cargo, e não o domicílio eleitoral do indivíduo. Então, se o cara se reelegeu prefeito, depois se reelegeu prefeito, ele não pode simplesmente mudar o domicílio eleitoral para se eleger prefeito em outro município no período subsequente. Tá? Por quê? Porque ele não pode se reeleger novamente como prefeito. Foi isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Tá? Temos também uma situação de inelegibilidade relativa que envolve também o chefe do Poder Executivo quando ele quer não se reeleger, ele quer se candidatar a um outro cargo, ele quer concorrer a algum outro cargo. Então imagine, por exemplo, que o indivíduo é prefeito. E aí ele quer se candidatar ao cargo de vereador naquele mesmo município. Ele pode? Pode. Agora, ele só pode fazer isso se ele renunciar ao mandato dele como prefeito até 6 meses antes das eleições para vereador. Então, até ali, nos 6 meses anteriores, ele tem que renunciar. Se ele renuncia quando faltam menos de 6 meses para a eleição, ele já não pode mais. Ele incide em uma inelegibilidade. Tá? É a inelegibilidade relativa para o chefe do executivo concorrer a outros cargos. Perceba o seguinte: essa inelegibilidade não atinge, né, o vice. Tá? Então o vice não precisa se desincompatibilizar para concorrer a algum outro cargo. Tá? E essa exigência de desincompatibilização não atinge o caso de reeleição. Tá? Se o chefe do executivo quer se reeleger, ele foi eleito e quer se reeleger, ele não precisa abandonar o cargo 6 meses antes das eleições. Não se exige desincompatibilização para a reeleição. Tá bom? Seguindo, temos a questão da inelegibilidade reflexa. A inelegibilidade reflexa tem esse nome por quê? Porque ela é gerada por uma pessoa
e reflete em outra pessoa. E quem é que gera a inelegibilidade reflexa? É o chefe do Poder Executivo, e quem sofre a inelegibilidade reflexa, né, a pessoa, ou melhor, as pessoas nas quais reflete essa inelegibilidade, são os parentes do chefe do Poder Executivo. Tá? Olha só o que fala o artigo 14, parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, né, do titular do Poder Executivo, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do presidente da República, de governador de estado ou território do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Aqui a gente tem alguns detalhes, tá? Primeiro, quem fica então inelegível são os parentes do chefe do executivo ou de quem substituiu o chefe do executivo nos 6 meses anteriores ao pleito. Beleza. Agora, se o chefe do executivo renuncia ao seu mandato antes dos 6 meses que antecedem as eleições, ou seja, ele se desincompatibiliza, aí não incide a inelegibilidade reflexa sobre os seus parentes. Beleza. Outro detalhe. Se o parente do chefe do executivo já estava no mandato eletivo e o que ele quer agora é se reeleger, aí ele também não sofre a inelegibilidade reflexa. O que ele não pode é se candidatar de forma inédita àquele cargo. Mas se ele quer só se reeleger, não tem problema nenhum, tá certo? Outro detalhe, a Constituição fala aqui em cônjuge, mas isso aqui, segundo o TSE, também se aplica para união estável e união homoafetiva, tá? Então o companheiro, companheira, também são alcançados pela inelegibilidade reflexa, beleza? A Constituição fala o seguinte, parente por adoção também sofre a inelegibilidade reflexa. Então, o filho por adoção sofre a inelegibilidade reflexa. Só que o STF tem entendimento de que o filho sócio-afetivo, né, que é aquele filho de criação, também sofre a inelegibilidade reflexa. Tá bom? Não precisa ser filho sanguíneo ou por adoção formal apenas. Pode ser aquele caso que o do filho de criação também gera a inelegibilidade reflexa. Tá bom? Então, resumindo, quem é que não pode se eleger por conta da inelegibilidade reflexa? Tem um resuminho aqui. Ó. Os parentes até o segundo grau do presidente da República não podem concorrer a nenhum cargo em todo o território nacional, porque é o âmbito de atuação do presidente da República. Os parentes até o segundo grau de governador de estado não podem concorrer a nenhum cargo no respectivo estado. E os parentes até segundo grau de prefeito municipal não podem concorrer a nenhum cargo no respectivo município. Tá? Lembrando que isso não se aplica se for uma mera reeleição, tá? Se não for uma candidatura inédita para aquele cargo. Agora, tem um detalhe envolvendo a súmula vinculante número 18, que é o seguinte. Essa súmula fala o seguinte. Se a sociedade conjugal é dissolvida no curso do mandato, isso não afasta a inelegibilidade reflexa. É uma forma de evitar fraude. Porque imagina que o prefeito é casado. Aí durante o mandato ele se divorcia só para sua esposa poder se candidatar sem que ele tenha que se desincompatibilizar. Para evitar essa situação fraudulenta, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 18, que fala que a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Agora, segundo o STF, essa súmula vinculante não se aplica quando a dissolução do vínculo conjugal ocorre por conta de falecimento de um dos cônjuges. Tá? Então, se a sociedade conjugal é dissolvida durante o curso do mandato, mas porque um dos cônjuges morreu, aí tudo bem, não se aplica o entendimento da súmula vinculante número 18. Desde que, evidentemente, essa dissolução da sociedade conjugal em virtude de falecimento tenha ocorrido antes dos 6 meses que antecedem as eleições. Porque se ocorreu durante os 6 meses que antecedem as eleições, aí já incide a inelegibilidade reflexa, porque não houve a desincompatibilização. Beleza? Bem, vamos seguindo para a situação dos militares.
Como eu vi com vocês aqui, os militares não conscritos são alistáveis, tá? E eles podem se candidatar. Só que a Constituição estabelece dois regimes diferentes para os militares, a depender do tempo de serviço que eles têm. Se eles têm menos de 10 anos de serviço, ou se eles têm mais de 10 anos de serviço. O militar que tem menos de 10 anos de serviço, para se candidatar, tem que abrir mão do vínculo com a corporação. Ele se afasta em caráter definitivo, tá? Ele perde o vínculo. Olha só o que fala aqui. Se o militar contar menos de 10 anos de serviço, ele deverá se afastar da atividade. Tá? Não fala aqui que é um afastamento definitivo com rompimento do vínculo, mas o Supremo Tribunal Federal entende isso, entende que esse afastamento é definitivo com o rompimento do vínculo, beleza? Agora, se o militar tem mais de 10 anos de serviço é diferente. Quando ele registra a sua candidatura, ele é agregado pela autoridade superior, tá? A agregação é um afastamento temporário, tá? E se ele for eleito, no momento em que o diploma dele é expedido pela Justiça Eleitoral, o diploma é o ato da Justiça Eleitoral que diz que aquele candidato foi eleito de forma legítima pelas eleições regulares. No momento em que é expedido o diploma dele, aí ele é transferido para a inatividade. Tá, olha aqui. Se o militar contar com mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação, que é o ato da expedição do diploma, para a inatividade. Então, fiquem atentos a esse duplo regime aí dos militares quando eles se candidatam a cargos eletivos. Beleza? Agora, a gente passa para o outro tema dos direitos políticos negativos, que são a perda e a suspensão dos direitos políticos. A perda e a suspensão dos direitos políticos estão disciplinadas lá no artigo 15 da Constituição Federal. Só que o que acontece? Esse artigo não diz quais são os casos de perda e quais são os casos de suspensão dos direitos políticos. Isso é feito pela doutrina, especialmente José Afonso da Silva. Ele trouxe uma diferenciação de perda e suspensão que foi seguida por toda a doutrina constitucionalista, tá bom? Agora, o artigo 15 da Constituição fala o seguinte, ele fala que a restrição dos direitos políticos vai se dar por perda ou por suspensão, mas nunca por cassação. Então, os direitos políticos no nosso ordenamento jurídico não podem ser cassados. Olha só o que fala o artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Aí vem inciso 1. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. 2. Incapacidade civil absoluta. 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. 4. Recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8. 5. Improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Bem, esse artigo, então, não fala quais são os casos de perda e quais são os casos de suspensão dos direitos políticos. O que é que a doutrina diz? Qual é a diferenciação feita pela doutrina? A doutrina, especialmente José Afonso da Silva, diz que os casos de perda dos direitos políticos são aqueles em que os direitos políticos são perdidos, né, ocorre uma restrição nos direitos políticos, e para que eles sejam recuperados, é necessário que haja alguma conduta ativa do indivíduo para recuperá-los. Agora, as situações de suspensão dos direitos políticos são aquelas em que os direitos políticos sofrem a restrição, eles são suspensos, e para serem recuperados, basta que cesse a situação que gerou a suspensão. Não é necessário que haja alguma medida do indivíduo para que haja essa recuperação dos seus direitos políticos. É uma coisa automática que ocorre naturalmente quando cessa a causa da suspensão, beleza? Essa é a diferença feita na doutrina constitucionalista, tá bom? Uma diferenciação feita pelo José Afonso da Silva. Bem, vamos ver então quais são os casos de perda e quais são os casos de suspensão dos direitos políticos. Primeiro, é perda dos direitos políticos a situação de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Por quê? Para recuperar esses direitos, é necessário que haja o ajuizamento de uma ação rescisória para rescindir essa sentença de cancelamento da naturalização, tá? Também é caso de perda dos direitos políticos, a recusa de cumprir a obrigação legal a todos imposta, bem como a prestação alternativa. A gente sabe lá no artigo 5º, inciso
8 da Constituição, está previsto que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, filosófica, política, né? E que ninguém pode ninguém pode se recusar a cumprir a obrigação legal a todos imposta, exceto por motivo de crença religiosa, filosófica, política, e nesse caso deve cumprir uma obrigação alternativa definida em lei. Qual o problema? Se o indivíduo não cumpre essa obrigação alternativa, ele perde seus direitos políticos. É isso. É isso que está previsto aqui no artigo 15 da Constituição. Tá? E para recuperar esses direitos, ele tem que cumprir a prestação alternativa. Só um detalhe. A doutrina de direito eleitoral costuma enquadrar essa hipótese como uma situação de suspensão dos direitos políticos, certo? Mas, em direito constitucional, a doutrina majoritária, seguindo aquela diferenciação entre perda e suspensão feita pelo José Afonso da Silva, entende que é caso de perda dos direitos políticos. Beleza? E tem uma hipótese que não está prevista no artigo 15, mas que é uma situação também de perda dos direitos políticos, que é o caso em que ocorre a perda da nacionalidade brasileira em virtude da aquisição voluntária de outra nacionalidade. Lá no artigo 12 da Constituição está dito que o brasileiro que adquire voluntariamente outra nacionalidade perde a nacionalidade brasileira. Ele só não perde a nacionalidade brasileira se ele for obrigado a adquirir a nacionalidade estrangeira, ou para ficar lá no país estrangeiro, ou para exercer direitos civis nesse país estrangeiro. Se ele não for obrigado a adquirir a nacionalidade estrangeira, aí sim ele vai perder a nacionalidade brasileira se adquirir a nacionalidade estrangeira. Tá? E aí, para readquirir a nacionalidade brasileira, é necessário que ele deixe de ter a nacionalidade estrangeira. Beleza? Então seria um caso de perda dos direitos políticos, embora não previsto no artigo 15 da Constituição Federal. Tá? Por quê? Porque a nacionalidade brasileira é um pressuposto para o exercício de direitos políticos. Tá? Bem, agora as hipóteses de suspensão dos direitos políticos são as seguintes. Incapacidade civil absoluta. Hoje em dia nem faz mais tão sentido, porque o Código Civil atualmente prevê que a única hipótese de incapacidade absoluta é do menor de 16 anos, todos os demais são relativamente incapazes, tá? Mas para registro e para fins de prova é importante saber que a incapacidade civil absoluta é um caso de suspensão dos direitos políticos. Tá? Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos também é um caso de suspensão dos direitos políticos, então quando cessarem os efeitos da condenação, os direitos políticos são retomados. Tá? Improbidade administrativa também é caso de suspensão dos direitos políticos. O próprio artigo 37, parágrafo 4º, fala isso expressamente. A improbidade administrativa pode acarretar a suspensão, não a perda, tá, dos direitos políticos. E aí temos duas situações que não estão previstas também no artigo 15, mas que também são apontadas como casos de suspensão dos direitos políticos. A primeira é a situação da quasi-nacionalidade. A quasi-nacionalidade é aquele tratamento recíproco, aquele tratamento jurídico recíproco entre brasileiros e portugueses. O português residente no Brasil vai ter o mesmo tratamento dado aos brasileiros se esse mesmo tratamento for conferido aos brasileiros residentes em Portugal. Então, a reciprocidade de tratamento jurídico entre brasileiros e portugueses. Tá? O que acontece? O tratado que regula essa quasi-nacionalidade, que é um tratado de cooperação entre Brasil e Portugal, diz que o exercício de direitos políticos no país de residência faz ficarem suspensos esses mesmos direitos, os direitos políticos, no país de origem. Então imagine que o brasileiro está em Portugal e ele exerce direitos políticos lá. Os seus direitos políticos, então, ficam suspensos no Brasil. Tá? É um caso de suspensão dos direitos políticos. E tem também a hipótese que essa hipótese aqui é apontada pelo Pedro Lenza. O Pedro Lenza fala que é caso de suspensão dos direitos políticos quando ocorre a perda de mandato do parlamentar por quebra de decoro. Por que ele diz isso? Porque a Lei Complementar 64 diz que quando o parlamentar perde o mandato por quebra de decoro, ele fica inelegível, tá, por alguns anos. E aí o Pedro Lenza diz que isso é caso de suspensão dos direitos políticos. Posicionamento do Pedro Lenza devemos respeitar, tá? Porque o Pedro Lenza é o Pedro Lenza. Agora, eu particularmente não concordo. Por quê? Porque o parlamentar que perde o mandato por quebra de decoro, ele fica simplesmente inelegível. Mas ele não perde todos os demais direitos políticos, tá bom? Então não seria propriamente uma suspensão de direitos políticos, mas simplesmente uma inelegibilidade. Mas isso aqui é o posicionamento do Pedro Lenza, é bom a gente conhecer, pode cair em prova, tá bom? Vamos agora por quê?
para a situação do exercício de mandato eletivo por servidor público, tá? Questão tema que cai bastante em prova, então, e é simples, tá? Um tema simples que cai bastante em prova objetiva, então é bom a gente conhecer. Olha só, a Constituição traz tratamentos diferentes para a questão do exercício de mandato eletivo por servidor público, a depender de qual é o mandato que ele vai exercer. Se ele vai exercer um mandato eletivo federal ou estadual, ou do Distrito Federal, tá? O que acontece? Ele fica afastado do seu cargo de origem e vai receber a remuneração do cargo eletivo, tá? E o tempo dele de serviço no cargo eletivo é contado como se estivesse no cargo de origem para todos os fins, menos para a promoção por merecimento. Beleza? Agora, se o servidor público é eleito para o cargo de prefeito, o que acontece? Ele também é afastado do seu cargo efetivo, tá? Do seu cargo de origem. Ele vai exercer o mandato de prefeito apenas. Só que ele pode optar qual remuneração ele quer receber, se é do cargo de origem ou do cargo de prefeito, tá? E aí também o tempo que ele tá, o tempo de serviço dele como prefeito vai ser contado como se ele estivesse na origem para todos os fins, menos para a promoção por merecimento. Agora, se o indivíduo, servidor público, é eleito para o cargo de vereador, aí é diferente. Se houver uma compatibilidade de horários, ele vai acumular os cargos, o cargo de origem com o cargo de vereador. Beleza? Agora, se não houver compatibilidade de horários, o que vai acontecer? Ele tem que se afastar do cargo de origem, tá? E pode optar qual remuneração quer receber, se é de vereador ou se é do cargo de origem. Tá? E nesse caso, também, o tempo de serviço como vereador vai contar como se fosse o tempo de serviço na origem para todos os fins, menos para promoção por merecimento. Tá? Em qualquer desses casos, o servidor que está exercendo o mandato eletivo continua vinculado ao regime próprio de previdência de origem. Tá? Isso foi uma alteração feita pela emenda 103 de 2019 que previu isso expressamente. Em qualquer desses casos, o servidor que está exercendo o mandato eletivo continua vinculado ao regime de previdência de origem, regime próprio de previdência de origem. Tá? Tem uma questão interessante que é a seguinte: o servidor que acumula 2 cargos de professor, será que ele pode acumular esses 2 cargos de professor com o cargo de vereador? Porque a gente viu que o cargo de vereador é o único cargo eletivo que admite acumulação com o cargo efetivo de origem. Beleza. E existem situações na Constituição em que é possível acumular licitamente cargos efetivos, como é o caso de 2 cargos de professor. Quando o indivíduo acumula 2 cargos de professor e há compatibilidade de horários com o mandato eletivo de vereador, será que ele pode exercer os 3, cargo de vereador e os 2 cargos de professor? Na jurisprudência a gente não tem um precedente específico sobre isso, porque é bastante específico, né? Mas o STF já se manifestou sobre a questão da acumulação de cargos e falou o seguinte: em qualquer caso, a acumulação tríplice é proibida. Então, em qualquer caso, é proibido acumular 3 cargos. Tá? Então, isso dá para a gente um norte, no sentido de que não é possível acumular 2 cargos de professor com um mandato de vereador, ainda que o mandato de vereador seja um mandato eletivo que pode ser acumulado com um cargo efetivo. Beleza? Havendo compatibilidade de horários. E aí, para a gente encerrar aqui a nossa aula, a gente vai para a questão da ação de impugnação de mandato eletivo. Também uma coisa bem simples, que está prevista na Constituição Federal, e que cai bastante em prova, tá? Por incrível que pareça, cai muito em prova. É o seguinte: a ação de impugnação de mandato eletivo, a AIME ou AIME, é uma ação de caráter desconstitutivo, tá? De natureza desconstitutiva, que tem como finalidade impugnar o mandato que foi obtido com abuso de poder econômico, com corrupção ou com fraude. Tá? E tem como objetivo também impugnar não só o mandato obtido, mas também o diploma que foi expedido quando esse candidato eleito com essas irregularidades foi eleito. Beleza? O que é que mais cai em prova em relação à AIME? O prazo para ajuizamento, tá? E também as hipóteses de cabimento, que são, na verdade, as suas causas de pedir. Tá? O prazo para ajuizamento é 15 dias contados da diplomação, né, da expedição do diploma. Então, o indivíduo foi eleito, a Justiça Eleitoral vai lá, expede o diploma dizendo que ele foi eleito regularmente, né, embora não tenha sido regularmente. E aí tem 15 dias a partir de então para o ajuizamento dessa ação, para impugnar esse mandato e esse diploma. Tá? E as hipóteses de cabimento são essas: quando há abuso de poder econômico, quando há corrupção ou quando há fraude. Que, na verdade, são a causa de pedir dessa ação. Né? A causa de pedir vai ser abuso de poder econômico, corrupção ou fraude.
tá? Se for abuso de poder, se for abuso de autoridade ou abuso de poder político, segundo o TSE, não há cabimento dessa ação, a menos que esses abusos tenham alguma relação com um abuso de poder econômico, tá bom? Outra coisa que cai muito também é o segredo de justiça dessa ação. Essa ação obrigatoriamente vai tramitar em segredo de justiça porque a própria Constituição manda isso, beleza? Então o sigilo da ação de impugnação de mandato eletivo é uma ordem ordenado pela Constituição Federal e isso cai bastante em prova, tá? Vamos ver como é que fala a Constituição sobre essa ação. Artigo 14, parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Aí o parágrafo 11 fala: a ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Beleza? Uma questão bem simples aqui no tema dos direitos políticos, mas que cai bastante em prova, pode garantir para você uma questãozinha, tá? Em alguma prova que está chegando por aí. Bem, é isso em relação aos direitos políticos. Era isso que a gente tinha para ver. A gente se vê, então, na próxima aula.